Daniel Henrique está na área para trazer informações sobre um levantamento importantíssimo trazido pelo Instituto Trata Brasil, um estudo que mostra o impacto principalmente nas crianças relacionado à falta de saneamento básico. Isso aí que o Daniel Henrique vai trazer agora é o beabá da vida. É a desigualdade materializada. Tem comunidades locais no Rio de Janeiro, bairros, favelas, em que não há saneamento nenhum. A criança vai para a escola pública, quando tem aula, porque nesses lugares muitas vezes coincide o fato de não ter aula porque a violência se impõe e as escolas não funcionam, mas quando tem aula, a criança abre a porta de casa para sair, para ir para a escola, e ela tem de pular uma poça de esgoto. Ela tem de conviver com a vala. Isso aí é Brasil, e já não era aceitável naquela época, isso é Brasil 1930. É o Brasil de 100 anos atrás. E já não era aceitável. E de lá para cá, nós não evoluímos nada, ou quase nada. Vai dizer que o saneamento chegou no Rio de Janeiro e tal. Chegou pra gente. Para uma quantidade de pessoas imensa e inaceitável em 2024, as pessoas ainda não têm saneamento, ou seja, não tem oferta de água potável e não tem recolhimento nenhum de esgoto. Essa é a desigualdade. Como é que você quer que alguém tenha chances, que consiga ascender, se na porta de casa ela tem cocô exposto? Essa é a realidade do Rio de Janeiro, Daniel Henrique. Pois é, Andreasa, bom dia para você, para o Pinho, para os nossos ouvintes. Esse estudo do Instituto Trata Brasil apontou que aqui no Brasil, pelo menos 6 milhões e 600 mil crianças de até 6 anos de idade se afastam das creches, das escolas, das suas atividades educacionais do dia a dia por falta de saneamento básico. Esse levantamento ele considerou os dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, do IBGE, que identificou que aproximadamente 4 a cada 10 crianças nessa faixa etária se afastaram das atividades de rotina ao longo do ano por doenças de veiculação hídrica, ou seja, que são contaminação por água, então seja ela diarreia, seja ela rotavírus, e também as doenças transmitidas por insetos e animais que são atraídos por essa falta de saneamento básico. E aí o estudo identificou que esses problemas de saneamento durante a primeira infância impactam também na vida adulta, levando riscos à saúde e também, claro, ao desenvolvimento físico da pessoa e cognitivo, que são prejudicados. Eu conversei com a presidente executiva do Instituto Trata Brasil, a Luana Preto, e ela explica que esse impacto ele passa a ser ainda maior na fase da pré-adolescência. Vamos ouvir. Essas crianças, quando elas são avaliadas no 5º ano, que elas têm em média 10 a 11 anos, elas têm notas inferiores, 10% a menos, e elas têm dificuldade de realizar ações básicas que são esperadas para elas, como entender o efeito de humor em história em quadrinhos, não conseguir identificar horas em relógio ou calcular troco. Quando elas chegam no início da adolescência, então, elas carregam os problemas de saúde da primeira e da segunda infância e esse atraso no desenvolvimento das atividades. E aí, vocês viram isso? Importante, Daniel. Vocês viram o impacto cognitivo? A percepção do humor, a alteração na capacidade de compreender a realidade em função da imposição da falta de qualidade de vida, afora doença. Essas doenças todas ligadas à falta de higiene decorrente desse ambiente. Dani. Pois é, esse estudo revelou também que 78% das pessoas que não têm acesso ao saneamento estão pelo menos 2 anos atrasadas nos estudos. E aí, como consequência, o potencial de renda que essas pessoas poderiam chegar e que não tiveram acesso a saneamento básico pode ser R$126 mil menor, considerando os 35 anos de atuação profissional, se comparado ao de pessoas que contaram com saneamento. E aí esse estudo até diz, por exemplo, uma casa própria que a pessoa deixa de ganhar porque não consegue essa renda de R$126 mil a menos, e aí por conta dos problemas no estudo causados pela falta de saneamento básico. E aí, atualmente, esse estudo também aponta que o Brasil investe em saneamento básico, em média anual, R$111 por habitante, enquanto esse valor, que é considerado ideal, deveria ser pelo menos de R$230 por habitante aqui no Brasil. São dados alarmantes, não surpreendem. O saneamento básico faz uma diferença tremenda. Vocês viram quantitativamente aí na reportagem ótima do Daniel Henrique. A isso quero acrescentar a seguinte observação. Há um marco legal do saneamento, um conjunto de leis para a evolução do saneamento, da oferta de águas e do esgotamento sanitário no Brasil.
a uma meta ambiciosa de universalização desses serviços em até 10 anos, 2033, um pouco menos de 10 anos nessa altura. Isso significa o seguinte: altos índices, não é possível chegar a 100%, por óbvio, mas há um marco acima de 90% que se considera a universalização da oferta desse serviço. As concessionárias, essas aqui no Rio de Janeiro, que em função de assumirem a parte distributiva da SEDAI, depois do processo de concessão que houve, elas têm essa meta. Águas do Rio tem essa meta, Iguá tem essa meta e as outras todas. E a meta é muito importante, o tempo é curto e eu realmente não percebo a evolução num ritmo a contento para que se chegue lá. Mas nós vamos cobrar aqui, cada dia até lá, o compromisso com um contrato para a universalização desse serviço. Para que a gente possa, numa nova geração nascente, porque quem nasceu já, os dados deixam isso, já tem a sua vida prejudicada, o seu futuro prejudicado. Já estão em grande parte prejudicados pela falta de saneamento. Mas a gente precisa ter como objetivo reverter isso para que novas gerações, para que aquela pessoa que vai nascer em 2033, independentemente do local em que ela nasça, pobre, sim, mas caramba, com esgoto tratado, menos doença, menos alteração no humor em função desse ambiente insalubre, melhores condições para estudar, para ir à escola, para competir, para ter chances, para ter condições de ascender na vida. Se tem esgoto a céu aberto, tem desigualdade na veia. Muito obrigado, Daniel Henrique. Valeu também.